Meu nome é Vinícius Coy Ferreira, sou professor no Departamento de Antropologia da UERJ e a aula que eu gostaria de dar hoje, essa mini aula, vai abordar um campo importante da antropologia contemporânea, que é o campo da antropologia política. Quando a gente fala de política no campo das ciências sociais, a gente pode inicialmente pensar na ciência política, como uma disciplina voltada ao estudo da política e do político. Mas a antropologia também, historicamente, se consolidou como uma disciplina importante no estudo das dinâmicas políticas, do estudo do político e, por consequência, de fenômenos que são relacionados ao político, como o poder, a autoridade, a coerção, a violência. Então, eu gostaria de abordar rapidamente o modo como a antropologia contribui para o estudo do político e da política. O político pensando as relações políticas no sentido amplo do termo e a política como o exercício das negociações políticas, das instituições políticas. A gente sempre pode remontar esses debates a tempos muito distantes, num passado muito alhures. Eu gostaria de fazer apenas alguma referência aos debates que dominavam o campo da filosofia política do século XVIII, que de algum modo estão na origem do que a gente chama hoje de antropologia política também. Tenho certeza que muitos vão conhecer as referências aos escritos do David Hume, ao Montesquieu, o livro Espírito das Leis, por exemplo, também Cartas Persas, que são ambos livros da primeira metade do século XVIII, que já estão colocando a questão do político. Essa filosofia política, ela está então interessada em estabelecer catalogações, que são catalogações que vão ser um pouco mais tarde, no século XIX, então, apropriadas por uma antropologia nascente, uma antropologia do final da segunda metade do século XIX. Essas catalogações, elas giram em torno da ideia de sociedades com Estado e sociedades sem Estado. As sociedades com Estado seriam as sociedades políticas por excelência, e as sociedades sem Estado seriam as sociedades que não conhecem o político, não conhecem as instituições políticas, e que, portanto, são sociedades dentro de uma perspectiva evolucionista, de um evolucionismo social, são sociedades, então, bárbaras ou primitivas, em oposição às sociedades com Estado, que serão essas sociedades civilizadas, mais evoluídas. O século XIX viu a emergência de uma antropologia que não era uma antropologia política, não era uma antropologia do político, era uma antropologia evolucionista que estava preocupada com a organização das sociedades, sobretudo, inicialmente, essas sociedades primitivas, distantes, eu digo primitivas entre aspas aqui, claro, é um termo que depois passou a ser contestado, mas essa antropologia do século XIX, ela ainda se baseava nessas concepções do século XVIII, até anteriores, século XVII, que diferenciavam, então, as sociedades com e as sociedades sem Estado. O que estava em jogo ali era um debate sobre como essas sociedades sem Estado exercem o poder político também. Então, essa antropologia evolucionista reconhecia que existia formas de exercício do poder, formas de exercício da autoridade, apesar de elas ainda permanecerem muito centradas numa visão europeia do que é o político. O político seria, por excelência, um tipo de atividade realizada através de instituições voltadas a esse fim. O Estado, o Parlamento, as instituições políticas. No final do século XIX, alguns autores como o Henry Maine e o Lewis Morgan vão publicar livros em que eles, fazendo análise de diversas sociedades espalhadas ao redor do mundo, eles vão reconhecer que há sim a existência de estruturas de exercício do poder. Mas o que é interessante é que, para eles, esse exercício do poder se dá, sobretudo, através da divisão sexual do poder. Então, não é à toa que esses autores eles vão localizar o exercício da autoridade no exercício da dominação masculina, da divisão sexual da vida social. Então, eles vão falar
né, da tutela de mulheres por homens, né, das regras de casamento, da exclusão das mulheres de funções do sacerdócio, enfim. Então é uma ideia do político que naturaliza o domínio masculino sobre as mulheres, né? Esse tipo de perspectiva evolucionista, ele vai começar a ser contestado na antropologia apenas por volta dos anos 30 ou 40, né? Mais especificamente a partir dos anos 40, com a emergência de novas correntes, né, na antropologia. A gente costuma colocar como assim, marco dessa virada, né, de uma antropologia política a publicação de um livro muito importante, em 1940, que se chama Sistemas Políticos Africanos, foi publicado pelo Meyer Fortes e pelo Evans Pritchard, e que então vai, de modo mais explícito, mais detido e mais sistemático, pensar o que significa falar de sistemas políticos em sociedades africanas, de diferentes partes do continente africano. Esse livro representa uma virada porque, pela primeira vez, se passa a reconhecer que essas sociedades africanas, até então tratadas como sociedades primitivas, elas tinham sistemas políticos, né? Não apenas formas difusas de coerção e de autoridade, mas sistemas políticos que visavam a manutenção de relações intergrupais, né, entre diferentes sociedades, diferentes tribos, clãs, frátrias, né? Essa antropologia, ela vai abrir caminho para contestação de uma série de pressupostos eurocêntricos, né, ou seja, que eram fundados numa ideia europeia do que é política, que era projetada como universal para todas as sociedades do mundo, né? Eles vão contestar uma ideia eurocêntrica do que é a política. Ou seja, eles vão começar a pensar o político para além do Estado, né? Para além da ideia de autoridade. Então, o político ele não implica necessariamente uma autoridade coercitiva, né? E vão começar a pensar o político como algo mais dinâmico e mais multiforme. Quer dizer, o político ele adquire diferentes formas na vida social, não apenas através de instituições políticas, né, como o parlamento e o Estado. Então, a partir dos anos 40, mas sobretudo a partir dos anos 50, essa reflexão sobre o político, por parte de uma antropologia que estuda povos em diferentes continentes do mundo, vai começar a olhar também o papel que a colonização cumpre na transformação dessas sociedades, as quais a antropologia sempre olhou de modo completamente isolado em relação a processos globais. Então, quando a gente lê as etnografias clássicas da antropologia, né, ou seja, os trabalhos, os estudos clássicos da antropologia dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, ainda dos anos 50, a gente vê estudos de sociedades que viviam sob o jugo colonial, né, sociedades africanas, sociedades polinésias, sociedades de diferentes partes da Ásia, que viviam sob o jugo colonial, mas que eram descritos de modo completamente isolado dessa realidade internacional que era a colonização. Então a gente via sociedades descritas como sociedades tradicionais. E o que essa antropologia dos anos 40 e 50 vai mostrar então é que processos de colonização, industrialização, urbanização, derivados da ocupação dos impérios europeus nessas regiões, são essenciais para se pensar o mundo de então, né, o mundo contemporâneo da época. Né? Autores como Max Gluckman são muito importantes, Clyde Mitchell, Elizabeth Colson, Frederick Barth. Eles, e para além de pensar as relações de poder entre sociedades no mundo colonial, eles vão pensar também a antropologia como uma disciplina que exerce um poder também, né? O papel do antropólogo europeu nessas sociedades colonizadas, melhor dizendo. Né? Já nos anos 30, mas ao longo dos anos 40 também, a emergência de uma antropologia, que hoje a gente chamaria de antropologia feminista, mas que era uma antropologia das mulheres na época, que já começava a contestar justamente o exercício da autoridade masculina como algo universal, como um traço universal de todas as culturas conhecidas. Né?
Margaret Mead, por exemplo, uma autora muito importante, publicou em 1935 Sexo e Temperamento, onde ela mostra que entre as sociedades arapés da Nova Guiné, algumas tribos arapés, as mulheres exercem a figura de autoridade. E muitas vezes de violência, de hostilidade, que são traços da personalidade associados ao mundo masculino na sociedade dita ocidental. Também em 1960, o Pierre Clastres, um antropólogo anarquista bastante importante, ele vai contestar a universalidade do Estado. Então ele vai mostrar, a partir de etnografias com sociedades ameríndias do Paraguai, que algumas sociedades desenvolveram mecanismos para impedir a emergência do Estado. Então, a importância da obra do Clastres está em mostrar que essas sociedades ameríndias, elas produzem mecanismos de regulação do poder que impedem justamente a emergência do Estado e de uma autoridade política que tem um papel coercitivo de exercício da violência. A autoridade nessas sociedades se daria, segundo Clastres, pela palavra e por um papel de mediação. Então, o chefe, ele não tem o poder de violência ou de ordem, mas ele tem o poder da palavra de mediação de conflitos. Também nessa época, se torna muito importante um debate sobre a ideia de dominação das mulheres, dentro da antropologia, havia um debate sobre a universalidade da autoridade masculina entre diferentes sociedades conhecidas do mundo, e nesse contexto o debate sobre parentesco se tornou muito importante, quer dizer, a construção de alianças de casamento. E nessa época, então, um livro muito importante publicado em 1949 foi Estruturas Elementares do Parentesco, de Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo francês muito importante, em que ele argumentava que não apenas o parentesco é a estrutura elementar da organização social, política, cultural de todas as sociedades conhecidas, mas que o parentesco ele é fundado, melhor dizendo, na proibição do incesto, ou seja, na proibição das relações sexuais e do matrimônio com o que nós, na nossa sociedade, chamamos de familiares. Uma questão que vai ser criticada nesse argumento tem a ver com o fato de que o Lévi-Strauss considera que a proibição do incesto funda a cultura através da circulação de mulheres. Então ele vai dizer que o parentesco está fundado na circulação das mulheres que precisam ser trocadas entre diferentes clãs, diferentes tribos, diferentes grupos. Então as mulheres, elas são espécies de objetos que se trocam na constituição de alianças que, portanto, são de ordem política também. De novo, uma antropologia feminista, que tem sempre sido muito importante para o campo da antropologia política, vai argumentar que existe um problema fundamental nessa teoria levi-straussiana, de que, e aí eu estou pensando especialmente numa antropóloga americana chamada Gayle Rubin, que vai falar o seguinte: se o tabu do incesto, a proibição do incesto, que leva à troca de mulheres, funda a cultura, então o papel de uma antropologia feminista, de uma antropologia que pensa o lugar das mulheres no mundo e que é uma antropologia que é engajada politicamente com a transformação das desigualdades das mulheres, então se a proibição do incesto funda a cultura, o feminismo tem que abolir a cultura, porque é como se as desigualdades fossem intrínsecas a ideia de cultura. Ao longo do século XX vai haver uma longa tradição de uma antropologia feminista que vai repensar justamente a ideia de dominação masculina, do exercício do poder masculino, e que vai então também repensar a ideia mesma de violência. Nos anos 80, uma antropologia feminista muito importante vai olhar para as sociedades contemporâneas, sociedades europeias, americanas, asiáticas, africanas contemporâneas, para pensar justamente o caráter relacional da violência de gênero.
por que e como relações violentas de gênero, e sobretudo as relações conjugais, se operam no mundo contemporâneo. Tem duas operações interessantes. Primeiro, vai se pensar a violência como na sua dimensão relacional, não apenas de dominação. Então a violência tem uma dinâmica própria, a violência, né? A que faz com que a violência se perpetue, mas também ela vai pensar as violências conjugais do plano, né, do doméstico, como um debate político. Então o privado se torna político, é uma antropologia política, né, da violência, que vai trazer a violência do plano do íntimo, né, para o plano do debate público. Então é uma antropologia engajada politicamente também. Também nessa época, nos anos 80, existe um crescente interesse no debate sobre nacionalismo, o papel do Estado-nação na constituição de um mundo globalizado, então a relação entre globalização, processos de globalização e a emergência de nacionalismos, a construção política do nacionalismo, de sentimentos nacionalistas, né, se torna um campo importante da antropologia política, uma antropologia do Estado-nação. Nos anos 90, esse debate se consolida também através da ideia de uma antropologia do desenvolvimento. Então, como os Estados nacionais criam projetos de desenvolvimento, e aí a gente pode pensar em grandes projetos de desenvolvimento econômico, grandes barragens, né, projetos de infraestrutura, que não, claro, não acontecem apenas nos anos 90, eles já existiam muito antes disso, esses grandes projetos, mas a antropologia passa a se dedicar de modo mais sistemático ao estudo desses grandes projetos de desenvolvimento. E essa antropologia do desenvolvimento, que é interessante, vai mostrar as continuidades entre um mundo colonial, né, estratégias coloniais de dominação entre sociedades mais e menos desenvolvidas economicamente, mas também então a relação dessas lógicas coloniais com um mundo neocolonial, né? Então os projetos de desenvolvimento eles permanecem atrelados a lógicas de domínio que se reinventam em alguma medida, mas que permanecem estruturados em lógicas de poder de um mundo do começo do século XX ainda, né? Apesar de transformações que existiam. No final dos anos 90, a gente vai começar a ver uma antropologia dos movimentos transnacionais também, da política transnacional, então vai se desencadear nos anos 2000 numa antropologia política das organizações transnacionais. Então, a gente começa a fazer estudos de instituições como a ONU, como a FAO, né, como instituições diplomáticas, estudos, o que a gente chama de estudos etnográficos dessas instituições, como se constrói a política transnacional. Também uma antropologia do parlamento, e aí a gente fala de uma antropologia da política mesmo, né, das instituições políticas, das negociações políticas, da simbologia do mundo político. Né? E que mais recentemente, no mundo em que a gente vive atualmente, uma antropologia da extrema-direita, uma antropologia da pós-verdade, uma antropologia do negacionismo científico, que é um campo bastante importante hoje para se pensar o exercício da política, não apenas como algo conjuntural, né, o que muitas vezes domina no debate público, né, quando a gente discute política, né, mas essa antropologia política ela contribui então para um debate que vai pensar a dimensão sistêmica do negacionismo, da extrema-direita, da técnica, né, da digitalização da política, então que vai pensar então como o mundo político, né, ele pode ser pensado através de uma simbologia digital, inclusive, de uma antropologia do digital. Eu tentei aqui passar, né, em revista assim, uma série de discussões do campo da antropologia política, justamente para mostrar como uma antropologia contemporânea é uma antropologia capaz de pensar a dimensão política, a natureza política da cultura, da organização familiar, do parentesco, das relações conjugais, enfim, de uma série de dimensões da vida social, cotidiana, que podem parecer muito desatreladas do político, né? Mas que a antropologia consegue desvelar, né?
enfim, através da sua complexidade e da sua contemporaneidade.